Um abraço para você que está nos acompanhando nessa cobertura especial da Copa do Mundo. Estamos aqui com mais uma edição do Tabelinha, cheia de novidades desta Copa do Mundo do Catar. Muita zebra, muita curiosidade, muitos confrontos inesperados, né não, Daniel Seabra? É isso aí, Fred. Um abraço para todo mundo. Então aí, firme e forte, né? A Copa do Mundo vai se afunilando aí, né? Ganhando contornos e a gente vai vendo muita zebra passeando pelos gramados do Catar. Muita coisa para se definir ainda, claro, até o final da Copa do Mundo, mas muita coisa também já definida, né? E muito grande que já ficou pelo caminho, viu? Pois é, vários confrontos das oitavas já definidinhos. Inglaterra e Senegal. Já falamos sobre isso, né? Holanda e Estados Unidos. Também. E aí, nesse intervalo dos tabelinhas, né? França e Polônia. Polônia parecia que não queria jogar bola, não, né? A Polônia parecia que estava só deixando o tempo passar. Acabou que vai pegar a França. Para mim, passa a França. A França é muito favorita. Argentina e Austrália. Aliás, enfim. E aí, as grandes surpresas. Croácia e Japão. Pois é. Eu hoje vou te falar que, para mim, os dois... Eu não colocaria nenhum como favorito pelo que a gente tem visto na Copa. A Croácia, teoricamente, claro, é favorita, né? Mas pelo que a gente tem visto na Copa, não sei se ela é tão favorita assim à frente do Japão, não, viu? Eu também acho que não, e acho que é um jogo muito equilibrado, e isso aqui impacta no Brasil, eu vou falar por quê. Marrocos e Espanha. E como vocês perceberam, eu não falei o nome da Alemanha. Ou seja, no grupo que tinha Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica, classificou Japão em primeiro lugar, Espanha em segundo. A Espanha... E por alguns momentos estavam passando Costa Rica e Japão. Foram poucos momentos. Mas Espanha e Alemanha estavam ficando de fora. A Espanha acabou que foi, mas a Alemanha ficou pelo caminho. Lembrando que a Espanha tinha um interesse, por isso que eu vou falar a respeito, de fugir de um chaveamento ali que poderia ser um pouco interessante para ela. Podia ser menos interessante para ela. Porque, olha, esse Holanda e Estados Unidos vai pegar o vencedor de Argentina e Austrália. Em tese, uma Holanda e Argentina. Sim. O vencedor de Croácia e Japão vai pegar o vencedor do primeiro do grupo do Brasil contra o segundo do grupo de Portugal. Ou seja, a Espanha foi para o outro lado da chave. Então escapou do Brasil, em tese, e da Argentina. Eventualmente, também em tese, numa semifinal. Isso aí, e o mais impressionante do grupo F aí foi o Marrocos se classificar em primeiro lugar no grupo. Porque ainda teve isso. Só que a Espanha entrou em campo, você abre, já sabendo que o Marrocos era primeiro. E aí já sabe o que precisava, né? Claro. Deu aquela sapatada na Costa Rica, era difícil tirar o saldo de gols, né? Então a Espanha, ela de uma maneira inteligente, tá melhor para pegar o Marrocos. Claro que isso tudo é teoria, vai que o Marrocos faz o maior jogo da sua vida, elimina a Espanha e isso aqui tudo cai por terra, né? Bem pouco provável, né? Bem pouco provável que agora que a coisa vai se afunilando, que as grandes vão mostrando seu poderio, a Espanha vai perder para o Marrocos, acho complicado. Acho pouco provável. Por enquanto, portanto, do outro lado, temos Inglaterra contra o Senegal, o vencedor pega França ou Polônia. Podemos ter Inglaterra e França aí já de cara. Rivalidade histórica, Sim. Né? Esse, Espanha e Marrocos, e um jogo que nós vamos conversar só no outro tabelinha, jogo a ser definido. Sim. Enfim, a Espanha saiu para... em tese beneficiada e usou inteligentemente o que ela tinha em mãos para utilizar. Ô Fred, por falar nessas últimas rodadas, né? Nos últimos jogos dessa primeira fase da Copa do Mundo, a gente tem visto muitas seleções usando reservas, né? Brasil, França, muita gente usando a escalação reserva, dando aquela poupada. Já estou classificado? Então dá aquela poupada ali para a última rodada. E aí, claro, pode ficar em primeiro, pode ficar em segundo, tudo depende da combinação de resultados. Eu acho válido. Eu acho legal, eu acho que os treinadores, além de pouparem seus principais jogadores, ainda rodam o elenco, né? A turma que foi para a Copa do Mundo e provavelmente vai ter nenhuma ou pouca chance de jogar, tá aí a hora, né? Pois é, mas mais do que simplesmente ter chance de jogar, a gente tem que concordar que o calendário é muito pesado, né, Sérgio? Também. Então o pessoal começou o calendário ali no finalzinho de julho, início de agosto, pelos clubes, né? Óbvio. Vários jogos, ainda teve uma data FIFA ali
setembro. Então, a França, por exemplo, sinceramente, ela vai colocar o Mbappé no jogo com a Tunísia, já classificado, para de repente dar um azar do cara contundir, de se desgastar mais ainda, Griezmann, essa turma até entrou no fim. A França perdeu para a Tunísia, e vou te falar o seguinte, se a França for campeã, ninguém vai nem lembrar. A Tunísia vai comemorar. Claro, todo mundo se lembra quem foi campeão de 58, 62, 70, 94, mas se lembra de toda a trajetória, quem usou time reserva, quem usou time principal, quem perdeu aqui, quem perdeu ali. Te dar um exemplo aqui, a Espanha, em 2010, perdeu o primeiro jogo para a Suíça. Ah, sim. Foi campeã e acabou. Perdeu, acabou, usou. Nem fala disso. Não era esse caso de usar os reservas na última rodada. Na minha avaliação, é uma questão de desgaste físico. Desgaste físico. É isso. Eu também poupar. acho, Porque depois, o mata-mata, Seabra, é pauleira, cara. É um jogo atrás do outro. Então tá classificado, meu amigo. Tá tranquilo. A França, no caso da França que a gente citou aqui, inclusive ela administrou ali o saldo de gols que ela tinha. Dificilmente ela perderia o primeiro lugar. Ok. Eu acho que está válido, eu acho que é isso mesmo. Também porque nós estamos falando de seleções, né? Quando a gente fala de time, normalmente o time tem a conta do chá, né? São os 11 titulares, um ou outro que entra ali e tal, uma qualidade no banco. Nós estamos falando de seleções, né? Então são jogadores que são titulares aí por todas as suas equipes. Ou seja, estão acostumados, eu acho que tá certo, estão certos os treinadores de rodar os seus elencos aí nessa reta final de primeira fase, né? Para todo mundo chegar descansado aí para a segunda fase, né? Exatamente. Quem que eu acho que chegou muito cansado e vai sair, e já saiu da Copa, inclusive, né? Foi a seleção da Bélgica. Uma das grandes decepções. A Dinamarca, para mim, é uma grande decepção. A Dinamarca saiu com 1 ponto. Sim, a Dinamarca é uma grande decepção, mas acho que a Bélgica supera Exatamente. muito. A Dinamarca saiu primeiro. Sim. 1 ponto. 1 ponto no grupo que tinha Austrália e Tunísia. 1 ponto. A Bélgica, sai com 1 gol marcado. pois é uma decepção Gigantesca. A Alemanha também entra nesse pacote de grandes decepções. Também. Né? Fez mais gols, fez mais pontos, mas assim, não deixa de ser decepção. E aí a gente tem que debater essa questão da Bélgica. Dos 11 titulares que jogaram contra a Croácia, o último jogo do grupo, do grupo deles, com mais de 30 anos. 8 jogadores. Acima de 30 anos. É a chamada geração de ouro da Bélgica, né? Melhor geração belga de todos os tempos e tal. E esses jogadores aí. Pois é, Lukaku, Carrasco, 29. Podem jogar outra Copa? Podem. O Hazard. Não, que já... Tá com 31 já. A questão nem é essa, a questão é que ele não está jogando nada há muito tempo. E ele vai chegar com 35 na próxima Copa. Ele vai jogar com 35 anos. Pode jogar? Pode, mas... O Roberto Martínez, técnico, saiu. Saiu também. Né? A Bélgica, que foi semifinalista em 2018, fez uma eliminatória super tranquila. Semifinalista em 2018, depois de eliminar o Brasil. Inclusive. Exatamente, super tranquila. Teve um jogo difícil lá atrás, imaginar, voltando lá em 2002, fez uma boa Copa contra o Brasil. Foi eliminado pelo Brasil, até com um lance duvidoso, né, do gol no lado do Wilmots. Sim. Fez uma boa Copa de 2014, eliminado pela Argentina. A Bélgica vinha de boas participações, contando de 2000 para cá. E chega num final de feira danado, né? Porque Courtois, 30 anos, De Bruyne, 31, Dendocker, 27, essa ideia para jogar outra. O próprio Hazard, já falei, 31. O Trossard, 27, Lukaku, 31. Carrasco, 29. Enfim, né, a tal geração não funcionou. E aí jogaram no ventilador, né? Por quê? Briga interna, o próprio De Bruyne foi um cara que disse que essa geração poderia ter funcionado em 2018, quando eles eram mais novos, a Copa deles era de 2018, não essa. E brigas lá, né? Além de... Teve a briga Courtois e De Bruyne. Essa briga não foi questão de campo, né? Não. Além de ter aquela coisa de, poxa, lá na frente não marca, mas aí atrás e não sei o que e tal, ainda teve o Courtois e De Bruyne, a questão da namorada de um com o outro e tal, que isso veio à tona, os dois não se falavam, e a coisa, claro, isso tudo passa para dentro do campo, né? A gente vê claramente. E aí, Fred, puxando aí a Bélgica e a Alemanha, que para mim são as duas grandes decepções
da Copa, a gente não vê renovação, né? A gente não vê renovação tanto no futebol belga quanto no futebol alemão na seleção. Né? A seleção alemã veio com uma meninada depois daquelas gerações anteriores, veio com Miller, veio com o Neuer e a meninada. No caso da Bélgica, eles apostaram no contrário. A turma mais antiga continuou e a revelação de novos jogadores também não aconteceu, né? Olha, a Alemanha, esses processos de transição da Alemanha, ele pode ser um pouco mais longo. Muito menino novo, Sim. né? O Neuer não vai jogar nenhuma outra Copa, tem o Gundogan ali que já tem mais de 30, tem alguns jogadores que já devem se despedir, não vão jogar outra Copa do Mundo. Tem o Kimmich, que tem um certo futuro pela frente, o Sané, e alguns jogadores que a grande maioria do público não conhece, resumindo de maneira geral. A Alemanha fez esse processo de transição lá atrás, nos anos 2000. Foi finalista em 2002, no início do trabalho, mas o foco era para frente. Aí a Alemanha foi semifinalista em 2006, semifinalista em 2010 e ganhou em 2014. Aí esse período foi todo de construção, de amadurecimento para ganhar a Copa. Aí a renovação deu certo. Aí deu certo. Agora, fechou aquele ciclo 2014. Começa de novo. Saiu Podolski, saiu Klose, Schweinsteiger, Khedira, Boateng. Mas fechou esse ciclo 2014 e nós já estamos na segunda Copa do Mundo depois. Aí é complicado. E aí a Alemanha repete, inclusive, um papelão da Itália. A Itália é campeã em 2006, sai na primeira fase de 2010, sai na primeira fase de 2014. A Alemanha é campeã de 2014, sai na primeira fase de 18, sai na primeira fase de 2022. Será que a Alemanha também nem se classifica para a próxima Copa? Nossa, seguindo se for seguir isso, não classifica para as duas Copas, então. né? Mas assim, em relação à Bélgica, a Bélgica tem menos opções do que a Alemanha tinha, portanto, optou pela galera, que é boa de bola. Sim. De Bruyne joga muito, Manchester City, Courtois, um baita goleiro, e por aí vai. Não deu, e aí fica uma questão que o futebol cada vez mais globalizado traz um outro fator, que é nossa próxima tabelinha aí, né, Seabra? Isso aí, nossa próxima tabelinha, a África, continente africano, né, já tem 2 seleções classificadas aí para a próxima fase, para as oitavas, e a África já, Senegal e Marrocos, né, claro, Marrocos inclusive como primeiro do grupo, né, Senegal em segundo, mas já igualou a Copa de 2014, quando Nigéria e Argélia também se classificaram. Eu acho muito legal o futebol africano dando esse boom aí, né? Esse crescimento, esse intercâmbio, essa troca do continente, jogadores indo jogar principalmente nos grandes centros europeus, né? Nos grandes clubes europeus, eles dão esse amadurecimento. É o que acontece com os Estados Unidos, é o que acontece com o Japão, é o que acontece também com grandes seleções na África, né? Lembrando que foi até um assunto de um videocast e podcast Rotas da Bola, que eu gravei com o Pedro Abílio, sobre os naturalizados, que é um debate e tanto. Porque não dá para ficar julgando algumas situações desses jogadores que são naturalizados. Quem é oportunista? Eu joguei até os 18 anos lá na seleção da França, estou sem chance, aí eu vou me naturalizar marroquino para jogar? Aí eu acho oportunismo. A família do cara foi, né, saiu de uma situação pior, o cara cresceu lá? Beleza, o cara tem mais raízes na França, no Marrocos do que no país de... Aí são outras, cada situação é uma situação, o assunto é amplo, Sim. Mas acho que isso também compõe, além de jogar em grandes centros. Eu vejo muito mais essa troca, né? Uma troca de experiência, porque o futebol africano sempre foi muito conhecido pela força física, né? Os jogadores mais fortes, mais pesados, aquele jogador mais duro, e os caras quando vão jogar na Europa, além da força física, eles ganham velocidade, agilidade, noção de campo e maldade do futebol, isso tudo a gente vê nas seleções, né? Exatamente, então é uma mistura, né? É uma mistura de jogadores que já rodaram em outras ligas, e aí eu só acho que quando tenta ter uma vantagem esportiva é que me incomoda um pouco. Essa coisa da naturalização, eu sou muito reticente com isso, porque eu acho assim, é o que eu falei, quando eu vejo que o cara tem
Pô, o cara nasceu no país X, mas ele foi com 2, 3, 4 anos, ele tem muito mais raiz onde ele foi criado Concordo, do que onde ele gênero, número, nasceu. grau. Agora, de repente, a gente já viu isso em Olimpíadas e tal. O cara vai lá, contrata uma dupla de vôlei de praia. Eu lembro do Geórgia e o Giar, 2 brasileiros que jogavam pela Geórgia no vôlei de praia. Tem nada a ver. Igual o futsal da Rússia e da Também. Espanha, né? Só com brasileiro. Cara, Aí tipo, não. A delegação eram 20 jogadores, 19 eram brasileiros e um era russo. Ah, poxa, seleção russa, hein? Ah, pelo amor de Vale Deus. para o né? Mário Fernandes, por exemplo, lateral que era do Grêmio, que jogou a última Copa pela Rússia, Sim, sim. por um interesse esportivo. Aí também, o cara nunca vai jogar pela seleção brasileira, né? Ele não vai ser convocado pela seleção brasileira. Não tem essa aspiração. Ele joga lá na França, ele criou raízes lá. Não sei, aí também... Acho que tem casos e casos, mas esse é um debate... Escuta lá o podcast lá, que esse debate é longo e tem que entender muita questão social nessa história, refugiados, a história é ampla, só não gosto da vantagem esportiva. Eu não nasci aqui, mas eu vou jogar aqui, aí eu vou me... Mas o mais legal é o pessoal em casa assistir e todo mundo ter também a sua opinião, né? Concordo, discordo, acho errado, acho certo, por isso, por aquilo. Esse que é o bacana. Isso faz parte do debate, comenta aí no nosso vídeo, troca ideia, olha, isso aí não é legal, isso é bom... Enfim, tem histórias mil para falar de naturalizados, né? Inclusive, eu acho só importante que a FIFA olhe para isso. Sim. Para não se tornar uma prática, agora eu quero, porque aí eu vou jogar a Copa e tal. Eu tenho grana, né? Daqui a pouco o Qatar monta uma seleção mundial. Que já tentou, no Emerson Sheik, por exemplo, é Qatar, né? Por Mas falar enfim, em FIFA, lembrando, né? só para terminar, que Gana também faz um bom papel na Copa. Também. Né? Importante para quem está nos assistindo, dependendo do horário que você estiver assistindo, Gana ainda tem possibilidade de ser o terceiro africano nas oitavas de final. E aí seria a melhor campanha do continente em Copas do Mundo, né? De 5 classificariam-se 3. Isso. Você falou sobre FIFA. Por falar na dona FIFA, no Infantino, na turma do Gianni Infantino, a Copa de 2022 no Catar nem acabou e já estão falando, aliás, já estão falando não, né? Já confirmaram que na próxima Copa, em 2026, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos, primeiro aquela questão do aumento de número de seleções, né? E aí agora já o regulamento também. Serão 16 grupos. Em tese, né? Lembrando que isso o martelo não está batido ainda do regulamento. Hein? Pelo que a gente tem visto, eu vi ali, inclusive, um outro regulamento que pode acontecer também, que seria aí menos grupos, com mais seleções em cada grupo, mas o que está mais sendo falado como sendo que deve acontecer, seriam 16 grupos com 3 seleções em cada, e aí se classificam 2 seleções em cada grupo, ou seja, o time vai fazer menos jogos na primeira fase, vai fazer o campeão vai fazer a mesma quantidade de jogos que faz hoje, mas é porque vai ter um jogo a menos na primeira fase. Mais um mata-mata a mais. Um mata-mata a mais. Então, só que aí, primeiro essa coisa de 48 seleções, eu já me posiciono, eu sou completamente contra, eu acho a FIFA tá jogando pra galera, né, tá barganhando para todo mundo aí, para ter mais apoio. Então, as seleções esquisitas, entre aspas, que a gente já vê hoje, a gente vai ver muito mais a partir de 2026. E tem um problema crônico aí, né, Seabra? Se na CONCACAF já tem Estados Unidos, México e Canadá classificados, vai ampliar a quantidade de vagas. Nada contra os países que podem não ir. Mas vai abrir espaço e a questão é o nível técnico. Se um dia tiver uma seleção que nunca apareceu no meio do futebol e que montou uma boa seleção e chega lá por mérito nas eliminatórias... Vamos falar do nosso quintal, que é a Venezuela. Por exemplo. Venezuela nunca chegou na Copa. A Venezuela montou uma senhora seleção, tem uma geração sensacional e chegou. Parabéns, ótimo. Agora, como foi o Equador, que foi disputar a primeira Copa em 2006 e foi bem, ok. Agora, estão fora, por exemplo, da Copa do Catar, estiveram fora Colômbia, Chile, Paraguai, que são seleções tradicionais que fazem bonito na Copa. Aí eu vou te falar outra coisa, essa eliminatória da América do Sul, que é esse lenga-lenga interminável, pontos corridos e tal. Se hoje já classifica praticamente a metade... Não, vão ser mais 2 vagas garantidas, diretas, e mais meia, uma que vai disputar lá com a Austrália e tal. Não dá, cara, Ou seja, nós vamos ter aí Brasil, Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia, Chile, Paraguai, Bolívia... E aí, daqui a pouco tem as Guiana entrando e tal. Esse é um problema. Obviamente tem interesse comercial, tem interesse político, né? Eu vou garantir mais 5 vagas aí para a África. Nesse caso eu acho legal, tá? Países africanos muito interessantes ficam de fora. Sim. Nessa Copa, por exemplo, Nigéria,
Argélia. Aí não por uma questão de aumento, porque realmente lá são poucas vagas. Né? E aí sim merece. Sim. Aí é um critério esportivo que eu acho muito bacana. Outra coisa do regulamento que me falaram não, né? Que eu li e eu fiquei um pouco assustado, é que pode ser também grupos de 4, classificam os melhores segundos e aí começa a fase de mata-mata. Todos os primeiros, mais alguns melhores segundos. Alguns melhores segundos. E o pior ainda, outra ideia. A disputa de pênalti. A disputa de pênalti em caso de empate na primeira fase. Aí cada um já ganhou 1 ponto, quem ganhar nos pênaltis ganha 2 pontos. Gente, aí não. Aí, sinceramente... E aí já vi gente falando sobre volta do Golden Goal, que é ok. O Golden Goal eu acho até menos pior do que o pênalti. Na primeira fase, o pênalti... Na primeira fase, gente. Primeira fase é isso aí. Sempre foi. É 1 ponto para empate, acabou, 3 pontos para quem ganhou e vambora. Não tem conversa. Já vi gente falando até aquele lance do futebol da Major League Soccer, né? Põe o goleiro e o atacante, quem sabe, vai driblando. Olha... Vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar, porque esse assunto rende demais. Eu espero que tenha um bom senso por 48 países, 48 seleções em 3 países, não me parece uma coisa de bom senso. Mas que tenha bom senso, pelo menos, no regulamento. Pelo menos é 1 ponto para cada um quando empatou, 3 para quem ganhou e vamos que vamos. Beleza? Beleza. Em breve, mais uma tabelinha com a Copa afunilando mais ainda, hein, Seabra? Beleza, gente. Obrigado pela audiência. Até o próximo. E sigam com a gente aqui. Muitos produtos legais, muitos vídeos legais aqui no Tempo Esporte. Sigam aí com a Copa do Mundo também, que a gente vai falando aqui. Vocês vão comentando daí. Obrigado pela audiência, gente. Um abraço, Fred. Um abraço, Seabra. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.